Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, é hora de você conferir as principais informações de Linhares e região. Está começando mais uma edição do Sim Notícias. Veja na edição desta terça-feira. O Maio Amarelo está chegando ao fim. Neste mês de conscientização por um trânsito melhor, veja a luta de uma professora que está reaprendendo a andar após um acidente de trânsito em Linhares. Fundação Renova realiza capacitação de empreendedores aqui no município. Estudantes que fazem parte do PROERD da Polícia Militar fazem visita à sede do 12º Batalhão da PM. Cursos gratuitos são oferecidos pela Faculdade Pitágoras de Linhares e mais. Direto dos Estados Unidos, Abel Fiorotti traz a coluna Economia e Negócios. Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, é o Dia Mundial contra o Tabagismo. No último bloco do nosso Sim Notícias, o bate-papo é com o médico do programa, o doutor Fernando Pandolfi. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Terminam nesta quarta-feira em todo o país as ações do Maio Amarelo, que buscam conscientizar a população sobre boas condutas no trânsito. Linhares é uma das cidades com maior número de acidentes de trânsito do estado. Em outubro do ano passado, uma professora perdeu a perna aqui no município por causa da irresponsabilidade de um motorista. Aos 37 anos, a professora Dulcineia está novamente aprendendo a caminhar. Ela é mais uma vítima da violência do trânsito nas cidades. Me pego no quarto sozinha ali, eu choro porque mudou, né? Em outubro de 2016, Dulcineia saía de um bar quando foi atingida por um veículo em alta velocidade. Ela estava acompanhada de um amigo que também se feriu. Ele perdeu um dos rins e ela teve que amputar uma das pernas. Tenho que me adaptar tudo novamente, me tornei, como as pessoas dizem, uma criança, igual criança. Tive que aprender a sentar, depois a ficar em pé. Agora estou andando de muletas. Não está sendo fácil, mas cada dia a gente vai vencendo os obstáculos que vêm aparecendo. A cidade de Linhares está no topo do ranking de acidentes de trânsito no interior do Espírito Santo. Apesar de ser cortada por uma rodovia federal, a maioria das vítimas é de colisões em cruzamentos dentro dos bairros da cidade. Olha, a gente sempre chega depois que acontece, mas é óbvio que alguém ali achou que a preferência era dele, o outro também, e esse conflito de preferências aí causou essa colisão. Então, os cruzamentos são sempre o principal problema das colisões que a gente atende aqui no município. Linhares tem atualmente cerca de 160 mil habitantes. Quase 90% dessas pessoas residem aqui na cidade. Com mais gente e carros circulando pelas ruas, maior o risco de acidentes. Tudo isso se confirma nas estatísticas do Corpo de Bombeiros, que mostram que nos últimos 10 anos, o número de acidentes com vítimas mais que dobrou. Essa demanda faz com que o Corpo de Bombeiros da cidade trabalhe em sua capacidade máxima. Nós temos apenas uma única viatura de resgate para atender, né? E então a gente tem um volume significativo para uma única só. E outra coisa, nós não atendemos apenas Linhares, nós atendemos Soretama, Rio Bananal, né, as cidades circunvizinhas. Então isso realmente traz uma demanda significativa para a gente. O motorista que atropelou Dulcineia, César Amauri Ferri, de 28 anos, continua preso, mas não por causa do acidente especificamente. Ele já tinha problemas com a justiça. A primeira audiência sobre o acidente está marcada para o próximo dia 1º de junho. A professora está na expectativa por esse dia. Bom, que continue sendo feita a justiça, né? Que ele continue preso para pagar pelo que ele fez. Que não venha também acontecer com outras pessoas, né? Não passar pelo que eu estou passando. Exemplos como o da professora Dulcineia, em que o causador do acidente está na cadeia depois de um longo período, são incomuns. A legislação de trânsito brasileira é considerada branda demais. E esse advogado explica os motivos. A questão que a ser discutida e precisa ser discutida pelos caminhos, canais das autoridades competentes é o grau, é a consequência, é o peso das punições daqueles motoristas, ciclistas imprudentes. Porque o que a gente percebe, você falou muito bem, que os índices de acidentes continuam aumentando, parece-me que sobra um argumento de uma impunidade. Até porque o Código de Trânsito brasileiro, ele tem aí uma pena específica para cada crime ocorrido no contexto de trânsito e que, a meu ver, precisa ser revisto.
Nós tentamos, mas não conseguimos contato com a defesa do motorista que causou esse acidente com a professora Dulcineia. A Fundação Renova, que administra as ações da Samarco nos municípios atingidos pela tragédia ambiental do Rio Doce, iniciou uma série de encontros de capacitação gratuitas para empreendedores no Espírito Santo. A primeira cidade a receber esses cursos é Linhares, nesta quarta-feira, dia 31. A ideia é utilizar 70% da mão de obra dessas regiões na reconstrução do que foi perdido com a tragédia. Segundo a Fundação, 2.700 empregos devem ser gerados no estado, movimentando 1 bilhão e 400 milhões de reais até o ano de 2020. Uma operação da polícia levou para a cadeia 5 pessoas em Sooretama nesta terça-feira. 2 adultos e 3 adolescentes foram detidos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Com eles foram apreendidos 2 revólveres, calibres 32 e 38, além de tabletes de maconha. Os adultos, após prestarem depoimentos, foram levados para o Presídio Regional de Linhares. Já os adolescentes foram reintegrados às suas famílias. Vamos agora dar um pulo nos Estados Unidos para conferir a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos, sempre repercutindo os assuntos da economia internacional, brasileira e os impactos aí na nossa região. Pois é, estamos novamente vivendo uma crise. Infelizmente, o Brasil vinha num ritmo de recuperação muito bom, com bons números, lucros de algumas empresas estatais, crescimento anunciado. Quer dizer, tudo indicava que a gente teria uma ótima recuperação já no início desse ano e para o próximo ano. E aí veio a crise política, que infelizmente culmina numa crise econômica. Esse é um grande problema e é o que a gente tem para hoje, como diz no jargão popular. Infelizmente, estamos novamente no meio de uma crise. E o que fazer nessas épocas, Abel? Esse é um grande questionamento, eu tenho recebido vários e-mails, várias mensagens. O que eu faço? Desemprego aumentando, as empresas com dificuldade de vender, de ampliar seus negócios. O que fazer nesse cenário tenebroso de crise? Bem, em época de crise, abre-se também grandes oportunidades. E uma delas que eu quero passar para vocês, uma dica, é do empreendedorismo, principalmente para aquelas pessoas que perderam os seus empregos, os seus trabalhos, enfim, que estão tendo dificuldade de se recolocar no mercado. Eu recomendo fortemente que busque montar um negócio, iniciar um pequeno negócio, muitas vezes até a partir de dentro de casa, marketing multinível, enfim, focar no empreendedorismo. Mas é fácil isso? Não, obviamente que não. Você precisa planejar, você precisa de conhecimento. Nunca invista dinheiro, e muito menos o seu tempo, em algo que você não conheça. Então, o primeiro passo é conhecer, é buscar conhecimento. E para isso eu recomendo que vocês procurem o Sebrae, aí no Espírito Santo, que tem uma equipe muito bacana, muito focada, que vai te passar orientações, vai te passar consultoria, vai te passar todas as informações necessárias para que você consiga empreender com bastante sucesso. Então as oportunidades, mesmo em épocas de crise, elas existem. Cabe você não desistir, nunca desanimar e buscar aproveitá-las. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Ok, Abel, obrigado pela sua participação. Até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quarta-feira de outono em todo o norte capixaba. A quarta-feira será com muitas nuvens, mas ainda sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 17 e 31 graus. Colatina, variação entre 16 e 30 graus. Em São Mateus, mínima de 17 e máxima de 29. Em Vitória, mínima prevista de 18 e máxima de 30 graus. A seguir, estudantes que fazem parte do PROERD da Polícia Militar visitam a sede do Batalhão da PM no bairro Lagoa do Meio. Daqui a pouco. Crianças de uma escola pública de Linhares que participam do programa de resistência às drogas, o PROERD, desenvolvido pela Polícia Militar, fizeram uma visita especial ao batalhão do município nesta terça-feira. A melhor forma de lutar contra drogas lícitas e ilícitas é criar resistência a elas e não cair na tentação da primeira vez. É por isso que o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, tem focado escolas de Linhares levando este tipo de aprendizado. Parte do projeto, hoje foi dia de conhecer o 12º Batalhão do município, numa atividade extra-classe.
Foi divertido para muitas crianças com idades que variam entre 7 e 12 anos. Foi divertido? Sim. Por que divertido? Por causa que é legal falar no rádio da polícia, fazer a coisa certa. Você sabia que funcionava assim? Não. Os alunos puderam dar uma voltinha dentro das viaturas usadas pelos militares no dia a dia. Logo na entrada, instruções de como funciona o equipamento para olhos bem atentos. O responsável pelo Proerd explicou que trata-se de um programa voltado para provocar a interação e mudança de pensamento, além de comportamento. O Proerd é um programa de prevenção primária na escola, onde a polícia militar ela vai até a escola e leva uma mensagem para os alunos de prevenção ao uso de drogas e à violência de todas as formas que existem. A intenção de trazer os alunos para dentro da Polícia Militar com recreio no quartel é promover a interação com a Polícia Militar, para eles conhecerem melhor o serviço que a Polícia Militar oferta a cada dia à comunidade. Não somente a parte preventiva, mas também a nossa parte repressiva, a questão das viaturas, o uso dos armamentos que a polícia tem, principalmente nosso setor de comunicação, evitando assim também a questão dos trotes das escolas aqui em relação ao nosso serviço de 190. Os alunos da vez são da Escola Manuel Martins e vieram do Pontal do Ipiranga para realizar esta parte do projeto, acompanhados de professores responsáveis. O instrutor deste projeto explicou como acontece a interação Polícia Militar com as crianças. O objetivo final é, além de unir a polícia e a comunidade, é evitar que a criança tenha o primeiro contato com a droga, porque as pesquisas nos mostram que o primeiro contato ele acontece com a criança de 10 até 12 anos, é a primeira vez que ela experimenta o cigarro, o álcool. Então a polícia está tentando evitar esse primeiro contato dessa criança com essa droga, que é uma droga permitida e ela é acessível às crianças. Então a gente está tentando evitar esse contato. É o que deixou claro também o jovem Cauã, de apenas 12 anos. Mostrou que está afinado com todo o aprendizado dado a ele até agora. Nós aprendemos melhores maneiras de resistir à pressão, nós aprendemos o modelo de tomada de decisão, aprendemos as consequências que cada uma de nossas decisões. E o cigarro faz mal para o pulmão, é ilegal, o cigarro e a bebida é ilegal para menores de 18 anos e causado ao cigarro há mais de 200 mortes por ano. E uma boa notícia para quem quer se qualificar. A Faculdade Pitágoras de Linhares começou mais uma temporada de capacitação profissional, com a oferta de 9 cursos gratuitos em Linhares. O evento Pitágoras Conecta tem o objetivo de atualizar profissionalmente os interessados e oferecer novas oportunidades no mercado de trabalho. As capacitações vão até o dia 7 de junho, das 7 às 9 da noite. Os interessados poderão fazer as inscrições pelo site da Faculdade Pitágoras e obter informações pelo telefone 27 2103 7200. Confira os números do mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 438 a saca. Arábica 7, R$ 424. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 410 a saca. Linhares recebeu na manhã desta terça-feira um novo empreendimento. A rede de farmácias Santa Lúcia inaugurou sua mais nova drogaria na cidade, próximo ao Banco do Brasil. No novo espaço de cerca de 400 metros quadrados e um mix de produtos, desde remédios, PET, termocosméticos, há também suplementos alimentares. A antiga farmácia Santa Lúcia, da Avenida Nicola Biancardi, ali próxima à antiga prefeitura, também recebeu uma repaginada e juntas oferecem atendimento e preços diferenciados para os linharenses. Veja agora o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, Cláudio, nós já divulgamos aqui no Tabelinha Esportiva, lá também no Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920, que os clubes que subiram para a primeira divisão do ano que vem, a partir da Série B deste ano, são o Serra, né? E também o Rio Branco de Venda Nova. Nas semifinais, o Serra venceu o Estrela por 1-0, gol de Emílio, um golaço, inclusive, no estádio Robertão. O Rio Branco de Venda Nova já havia passado pelo Castelo com vitória de 3-0, gols dos irmãos gêmeos,
Robert William e Robert Gladiador. O Gladiador fez 2, né? Bem, Serra e Rio Branco de Venda Nova vão fazer a final do Capixabão da 2ª Divisão 2017 em 2 jogos nos próximos dias 4 e 11 de junho, nos próximos 2 domingos. É bom lembrar que o Serra deve mandar os seus jogos no Robertão, que precisa de melhorias nas dimensões do gramado e mais capacidade de público, logicamente. E o Rio Branco de Venda Nova, lá na terra da Polenta, uma cidade turística. É um clube que tem tradição e revelou, entre outros jogadores aqui para o futebol capixaba, que se projetaram lá, o Mauro e o Afonso, que jogaram aqui no antigo Linhares e que acabariam em grandes clubes. O Afonso, inclusive, jogou no Grêmio e jogou nessa Série B aí, fazendo seus golzinhos ainda aos 46 anos de idade. É muita história para contar. Na próxima a gente conta mais, Cláudio. Obrigado aí, Altemar, pela participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Depois do intervalo, o bate-papo é com o médico Dr. Fernando Pandolfi. Ele que é o médico do programa Antitabagismo aqui do município de Linhares e fala sobre a importância de deixar o fumo, né, de deixar o tabaco. É daqui a pouco. Minha gente, nesta quarta-feira, dia 31, é lembrado o Dia Mundial Sem Tabaco. A equipe municipal do controle do tabagismo do NAPS, aqui em Linhares, realizou e tem realizado diversas ações e nesta quarta-feira certamente realizará outras. Ao meu lado está o médico do programa, já há bastante tempo, o doutor Fernando Pandolfi, que conversa aqui conosco. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Um assunto que eu estou lá no programa já há tantos anos, já né? Está calejado, já tem perto de 15 anos que eu estou lá. E é um prazer estar aqui. Amanhã, né, o Dia Internacional contra o Tabaco, contra o tabagismo, prevenção, né? do tabaco. Doutor Fernando, o tabagismo ainda é um grande mal na nossa sociedade de hoje. Do mundo inteiro, né? O tabaco existe. Até 1000 anos antes de Cristo fazia-se uso do tabaco. Né? É uma cultura milenar mesmo. Milenar, foi trazida pelos índios aqui para a América Latina e depois levado para a Europa pelos europeus, depois que nos descobriram. Foi o que eles levaram de pecado. Pois é. Nós para lá, né? Ganhou contornos comerciais, né? Comerciais, depois no século XX, né? Virou uma fonte de dinheiro, de industrialização e propagandas, né? Que nós passamos por isso. E os municípios que têm mais de 100 mil habitantes, eles têm quase que uma obrigação com o Ministério da Saúde de criar um programa antitabagismo. E Linhares já tem isso há muitos anos, através do NAPS, né? Que faz esse trabalho de prevenção. É um núcleo de atenção e prevenção da saúde e o tabagismo é um dos programas que nós temos lá no NAPS. Pois é, doutor Fernando, antes até da gente entrar no trabalho que vocês fazem, que é um trabalho realmente muito importante, o cigarro, o fumo de qualquer espécie, ele realmente... Porque assim, há pessoas que dizem, não, mas eu fumo só meu cigarrinho de palha, o meu cigarrinho não é aquele cigarro industrial. Qualquer cigarro, qualquer tipo de fumo, ele é prejudicial. Qualquer tipo. É que eu não trago, ou eu só ponho na boca e jogo para fora, ou eu fumo cachimbo, não tem disso, é absorvido. Até pela mucosa labial ele é absorvido, a nicotina. Independente de tragar... Na verdade, é uma doença. O tabagismo é uma doença, é um vício, é uma dependência. Há uma droga que tem no cigarro chamada nicotina, é ela que faz a dependência e você pode se transformar não tabagista, aí depende do tempo. Tem muitos, dizem que só 10% do que experimentam viram pessoas dependentes. Muita gente experimenta e não gosta da experiência. Se adapta, né? Não se adapta. E quanto mais jovem você tiver contato com o tabaco, mais chances você tem de ficar dependente. Pois é. O doutor Fernando trouxe, inclusive, alguns dados, né, do trabalho que tem sido feito pelo NAPS. A nossa produção vai colocando aí na tela, doutor Fernando. A gente vai conversando sobre esses assuntos aí, né, o trabalho da equipe. Pois é, aí o NAPS, né, é onde nós temos o programa. Hoje nós estamos lá no postinho do Araçá, porque o NAPS teve aquele problema lá, né, então a gente foi transferido para lá e nós estamos lá por enquanto. Que bacana. E o programa é bom, o programa tem um psicólogo. Quantas pessoas hoje participam, né?
Quantos? Nós criamos grupos frequentes. São grupos, né? Eles vão fazendo grupos de 20, 30 cada grupo e eles continuam. A pessoa, porque fez, tratou, não quer dizer que ele está fora do grupo, não. Ele vai lá para dar experiência, porque tem o psicólogo, nós temos as palestras todos são convidados e as experiências dos outros, eles vão conversando entre eles. Eles sabem, alguém que já parou ajuda muito aquele que está querendo. Aliás, isso é importante. Aliás, antes da entrevista, a gente começar a entrevista, o doutor Fernando até compartilhava, não sei se eu posso dizer isso aqui. Pode. Ele falou, não, mas eu sou obstetra, né, cirurgião geral e trabalho no programa de prevenção ao tabaco. Mas é justamente para lembrar que o doutor Fernando foi fumante durante muitos anos. Né? Fui fumante. Comecei aos 12 anos, morei muito para estudar, eu fiquei a minha vida na casa de parentes e sempre tinha alguém que fumava. E eu acabei gostando, aprendi a fumar com 12 anos, fumei até os 30, quando nasceu meu segundo filho. E meus filhos não gostavam de ficar no meu colo, não teve jeito. Porque eu não tinha um bom cheiro, né? E eu precisei parar e passei a fazer palestras contra o cigarro e fui convidado. Tem experiência dos dois lados, para participar do programa e com muito prazer continuo até hoje. Maravilha. Então esse trabalho do NAPS aí que vem sendo feito, esses encontros são periódicos, né? É contínuo. Tem o médico, tem o psicólogo, tem as palestras, a gente tem os medicamentos quando precisa, porque às vezes você tem que ajudar. A melhor maneira de parar, lógico, que é a pessoa querer. A primeira pergunta. Você não é que você precisa parar, você tem que entender que você precisa e tem que perguntar para você mesmo, será que eu quero parar? Mas não é fácil parar, né, doutor? Não é fácil, mas consegue. Tem que ter determinação. A gente sabe que os problemas pessoais, a gente sabe que os problemas familiares atrapalham, algumas profissões atrapalham. No homem, por exemplo, o vigilante é difícil, o vigilante noturno, né? E o motorista. É muito solitário, é ruim. Mas a gente trabalha e tem conseguido. E nas mulheres, os problemas pessoais, familiares atrapalham muito. Principalmente as separações. E tudo isso proporciona... Tudo isso, às vezes, atrapalha você conseguir a pessoa parar, às vezes, mais rapidamente. Às vezes tem as recaídas. Mas as recaídas são normais, a gente sempre fala. São normais. Vamos continuar aqui mostrando os dados, inclusive o senhor trouxe até números, né? Mundiais e números no Brasil. Ao tabagismo. Olha, no Brasil, mundiais, olha bem, 30% da população adulta do mundo, né, são fumantes. Aproximadamente 5 milhões de mortes por ano. São 10 mortes por minuto. É muita coisa. E as mulheres 10%, os homens 42%, mas isso já está aumentando. As mulheres estão fumando. As mulheres já estão começando a ficar mais próximas, né? Isso no Brasil. E no Brasil, na outra demonstração que a gente tem, no Brasil, 30% da população adulta também já experimentaram ou são fumantes. E a média de 200 mil mortes por ano relacionada ao cigarro. Uma morte a cada 3 minutos. A média do uso começa aos 13 anos. Eu comecei aos 12, né? E a maior incidência ainda também existe, é muito frequente na área rural. Agora, o tabagismo hoje, ele traz uma sobrecarga ao serviço público de saúde, doutor Fernando? Traz sim, porque as doenças associadas, onde é o mais frequente? As doenças respiratórias. Né? As doenças de lábio, boca, principalmente os cânceres, boca, garganta, esôfago, pulmão. Isso aí, 70%, 80%, 90%. Dos casos de câncer, às vezes tem um cigarro associado. E quando tem a bebida alcoólica junto, a incidência aumenta. Pior, né? Pior. Aí tem as bronquites, tem outros problemas. Exatamente. Tem o fumante passivo, que depois nós vamos mostrar. O fumante passivo, às vezes, ele está fumando... uma criança está fumando a fumacinha da mãe ou da vovó. Está respirando ali. E quando chega esse tempo mais frio, começa a ter bronquite, vai para o hospital tossindo. E às vezes as pessoas não entendem que isso atrapalha, isso incomoda, isso prejudica. Pois é. Vamos continuar vendo aí esses dados, são importantes. Olha lá, doutor Fernando, o senhor fala da abstinência, né? Então, o que acontece na frequência, né? A abstinência... quando a pessoa vai parar de fumar, é muito frequente perguntar assim, doutor Fernando, eu vou ficar muito nervoso. A gente explica, nas palestras a gente já explica, ó, você vai passar por um período de ansiedade, de irritação, às vezes de insônia, mau humor, às vezes até depressão, às vezes com dificuldades, né, de você se concentrar e uma vontade grande de fumar. Para isso, a gente tem o psicólogo,
Nós temos alguns medicamentos para melhorar essa depressão, se for necessário, essa ansiedade, e orientação, apoio. Isso são efeitos da abstinência, não tem jeito. Da abstinência, isso é natural. E a família, apoio da família, apoio de todos. Porque é preciso que as pessoas apoiem. Aquele amigo que fala assim, quero ver se você parou mesmo, joga fumaça no rosto, provoca. Isso, né? Esse amigo não serve, não né? É ele amigo, tem que ajudar, não é amigo. Não é amigo. Vamos para a próxima etapa, para a gente ver aqui esses dados. Mas, olha lá, doutor Fernando. Pois é, e o tabagismo tem uma relação muito grande com as outras drogas. A gente vê que, às vezes, é o caminho, é o começo. Começa com cigarro, depois ele pode envolver com outras drogas, como a maconha, e às vezes é aí que é o grande problema. Ele tem que consumir, ele tem que comprar, e para isso ele precisa do dinheiro. Aí é o grande envolvimento, é o que as pessoas que trabalham com a droga querem. Tudo que é feito em relação à droga, você é um mercado, e no fundo você quer ganhar dinheiro com isso. E a cada dependente que você tem um usuário para muitos e muitos anos. É um cliente ali, né? Eles tratam como um negócio, né? Que traz sérios problemas. Aliás, o doutor Fernando está me mostrando aqui o resultado, o que pode levar o tabagismo, além das doenças que o senhor falou ali, pode trazer sérios problemas para a saúde. E na mulher, como nós vamos olhar, olha bem, o tabagismo, a mulher... Na mulher, a gente tem que deixar bem claro, a gravidez não é compatível com nenhuma droga. Tanto o cigarro quanto o álcool também? Tanto lícito, porque o cigarro é uma droga lícita, claro, né? O cigarro e o álcool, como a droga ilícita. A gravidez não convive bem com isso. Uma mãe fumante, o filho pode já nascer com a tendência a se tornar fumante? Já nasce, às vezes, com tendências, e é muito frequente, crianças com baixo peso e fetos prematuros no uso de cigarro na gravidez. A gente vê até abortos, que você procura a causa e não encontra. A única causa que você encontra é a mãe fumante. Tromboses, né? Recém-nascidos pode ter problemas, inclusive com aleitamento, né? A criança mamando e a mãe fumando. É uma cena que a gente não gosta de ver, né? Ô, doutor Fernando, eu falava com o senhor que a gente, da década de 80, tinha-se muito aquelas propagandas, né, de que o cigarro era associado a pessoas de sucesso, né, bem-sucedidas, e que hoje há uma propaganda inversa. Na sua opinião, essa propaganda que alerta para os perigos do cigarro, ela traz algum benefício, algum efeito? Sempre. Aliás, o Brasil é um exemplo mundial, né, com a questão do cigarro. E a gente observa que muitas pessoas vão lá procurar o serviço também, dizendo que os netos, até bisneto, tem bisavó que vai lá falando assim, minha bisneta pediu, me implorou para me parar de fumar, e chorando. Então, isso que a gente vê, parece que essa geração que está chegando agora, com orientações lá desde a escola, talvez seja a nossa esperança. Entendi. Não só com cigarro, mas com álcool, com as posturas do pai. Hoje já tem criança dizendo para o pai não cortar na mão dupla, para ele não avançar o sinal, diz para o pai que ele está gordo, diz para a mãe que ela está obesa. As crianças hoje estão educando, é o inverso. Isso talvez seja a nossa grande esperança. Que bom, vamos ver mais dados aí. Ó. A questão do tabagismo passivo, isso é triste. Você vê que, além da poluição ambiental... Quem tem alergia, bronquite, sofre as crianças aumentam as doenças pulmonares, principalmente as doenças das vias aéreas superiores, diminui o desenvolvimento físico das crianças, até intelectual. As crianças, filhos de mães fumantes, o desenvolvimento intelectual é diminuído. É menor. Então, o fumante passivo, ele é um fumante que ele pode ter 30% dos mesmos problemas que tem o fumante verdadeiro. Olha só. Então, resumindo, o cigarro, o fumo, ele traz só prejuízo para a vida de todo mundo. Só prejuízo. Para você ver lá, 200 mil mortes no Brasil, por 3 pessoas. 25% geralmente por doença coronariana e angina e infarto. Todos, você pode ver, a maioria dos infartos em pessoas jovens são fumantes. Mulheres jovens que têm morte súbita, você vai pesquisar, às vezes são fumantes. Né? Os cânceres, os enfisemas, os cânceres pulmonares de boca, isso é uma frequência grande entre fumantes. E olha bem, 30% das mortes decorrentes dos outros tipos de câncer, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero... Está ligado ao tabaco. O cigarro aumenta a incidência.
né? Pois é, um número realmente alarmante. Você ali vê, são, então, são você vê que órgãos, né? são os órgãos que a gente vê com frequência, né? E que tem uma relação grande, principalmente a cavidade oral, a boca, a língua, o esôfago, né? Você vê um pulmão de um fumante e um pulmão de uma pessoa que não é fumante. Você vê a diferença. O não fumante é aquele mais, o fumante é aquele mais escuro. Mais escuro. O claro é o não fumante. Você vê no interior, na zona rural, muito essa dentadura que você está vendo aí. Aqueles dentes todos com gengivites, com infecções, periodontites graves, algumas né? pessoas jovens, inclusive, às ainda vezes jovens que não perdem se cuidam, né? Crianças prematuras, né? Doenças vascular periférica. Quantas pessoas que já amputaram perna, pé, por causa da obstrução cigarro. arterial pelo cigarro. A boa notícia, doutor Fernando, o senhor falou aqui que nunca é tarde para parar, né? Nunca. Não existe idade para parar. Ah, mas o indivíduo com 80 anos, o que ele tinha que prejudicar, se ele parar, ele vai sentir melhora. Melhora. Vai sentir a respiração, o condicionamento físico. Eu falei para você que eu tive uma experiência que me emocionou. Vamos compartilhar aqui. Um senhor de quase 80 anos que ele vinha lá do final do Interlago até no postinho do NAPS consultar. E um dia ele chegou, sentou emocionado e falou para mim: doutor Fernando, eu consegui vir de casa aqui de bicicleta sem precisar parar. Nem na ladeira do Araçá eu precisei parar, consegui aí, subir pedalando. Ele feliz da vida, né? Então, quase 80 anos. Essas coisas a gente fica... Hoje eu encontro com muita gente na rua, né, que pararam e param, né, e conversam falar sobre o isso. programa. Bacana. Esse assunto nos renderia que a gente ficaria aqui horas conversando. Ele é um assunto extremamente importante, né? Claro que o nosso tempo é curto, mas eu espero que tenha sido suficiente para a gente entender aí. Com certeza as pessoas já sabem que realmente o cigarro ele traz um prejuízo muito grande. Prejuízo muito grande, muito grande. E o Brasil está de parabéns. Está de parabéns mesmo em relação ao trabalho. Precisávamos fazer isso com outras coisas. Com certeza. Talvez com a bebida, talvez com outras coisas, a gente ter um trabalho sério igual foi feito com o cigarro. Assim, e amanhã... Nesta quarta-feira, dia Nessa 31. quarta-feira, amanhã de manhã, no mercado, pela manhã vai ter uma ação comunitária sobre orientação em relação ao cigarro e algumas outras atividades de saúde. Toda a equipe vai estar lá. Vai estar lá. Perfeito, quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Fernando Pandolfi, médico do programa antitabagismo aqui do município de Linhares, atua já há vários anos aqui no NAPS. Dr. Fernando, obrigado por essas explicações, pela participação. É um prazer estar aqui. Eu me sinto bem, a gente fazer essa divulgação para a sociedade, né? É muito importante, informação, educação. Eu acho que nós precisamos fazer isso mais e mais vezes. Sempre. É aquela medicina preventiva que o senhor sempre fala, né? Bate nessa tecla. Obrigado. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você que nos acompanha através do canal 20 pela RCA e na Grande Vitória, obrigado pela sua companhia de sempre, viu? Você de Linhares e região, continue interagindo conosco, deixando sugestões no nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Pode deixar lá sua mensagem. Acesse também o nosso conteúdo lá no nosso canal direto no YouTube. E para falar conosco por telefone, este aí é o número 3373-2000. Obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.